Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo sobre livros, autores e publicações. Está na hora da resenha aqui na Oficina da Palavra. Está na hora da resenha na Oficina da Palavra sobre livros impactantes, obras clássicas, lançamentos, novidades e os textos que ficam guardados no nosso coração. Falar de livros é muito bom porque os livros são tudo para nós, né? E eu tenho uma alegria muito grande de poder estar aqui compartilhando os livros com vocês. Eu sou o professor Leclerc e quero dar a você as boas-vindas ao nosso canal, a Oficina da Palavra. Se você já está inscrito no canal, já está inscrita no canal, então, por favor, compartilhe com seus amigos pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelos seus grupos, indique os nossos vídeos sobre estudos, palestras, resenhas de livros, tem muita coisa bacana no canal. Mas se você chegou até aqui porque recebeu esse link de alguém ou recebeu uma sugestão no YouTube, né? O que eu posso fazer agora? Inscreva-se, ative o sino para receber as notificações com as novidades e dá o like, né? Toda vez que você curte aí o vídeo, o que acontece? O YouTube propaga, entende que é um conteúdo relevante, sugere para outras pessoas e isso é muito legal. Hoje falaremos sobre esta obra aqui, que é um lançamento das edições Vida Nova, fresquinho, novinho, Conectados, do Dr. Daniel Strange. Não é o Doctor Strange, Steve Strange da Marvel, nada disso, mas é igualmente poderoso. Para quem é nerd aí, os entendedores entenderão. Muito legal, com o prefácio do Timothy Keller, um autor brilhante também. Eu não conhecia o Dr. Daniel, não conhecia as obras dele e depois que eu tive contato com esse livro, passei a admirar a maneira como ele pensa, né? Esse é um tema que eu tenho falado muito sobre ele nos nossos vídeos, nas nossas aulas, palestras, nas lives, sobre a importância da mudança de pensamento no mundo contemporâneo. É um tema bem relevante e importante para nós. Há uma tendência na teologia de paralisação, de estagnação. Você pega as ideias, que são boas, são sempre boas, relevantes, mas fica ali preso às ideias, ao contexto das ideias e ao mundo, ao tempo em que aquelas ideias foram escritas, publicadas e divulgadas. E aí a gente acaba fazendo teologia e fazendo perguntas e respostas para uma época fora do contexto das obras. Esse é um tema muito sério, é um tema que eu gosto muito de conversar sobre ele e eu acho que a apologética, eu entendo que a apologética é uma boa solução para isso. Depois desse vídeo dos Conectados, eu pretendo falar sobre outras obras importantes de apologética das edições Vida Nova, esse aqui também que é lançamento, A Ciência Pode Explicar Tudo, do John Lennox, falaremos sobre ele logo, é um livro muito legal. Esse livrão aqui do Randy Newman, Evangelização e Apologética, também falaremos sobre ele logo, e o meu favorito, A Razão da Nossa Fé, do William Lane Craig, livraço também. Falaremos em breve sobre essas três obras: apologética, maneira de pensar, maneira de rever a vida, cosmovisão cristã, diálogo com a sociedade. Você poderia me perguntar, por que apologética? Por que é importante conhecer e estudar apologética? Eu vou dizer para você o que todos esses autores aqui que eu mostrei nessas obras, e agora o Daniel Strange vai fazer também no seu livro, que a apologética é uma ferramenta indispensável para que as comunidades de fé, para que as igrejas consigam dialogar com a sociedade. O que a gente observa, e o Dr. Daniel Strange vai falar no livro dele, que as igrejas, os crentes, os cristãos, normalmente têm resistência ao diálogo, resistência à cultura. E aí o que você observa nesse processo? Um enclausuramento, né? A tendência é que os cristãos acabem se fechando nas suas igrejas e comunidades, fazendo tudo para elas mesmas, né? E acaba toda a vida cristã girando em torno da própria religiosidade. E aí o que acontece? Qual é o resultado, o efeito prático disso? É que você perde o feeling e não consegue mais conversar com as pessoas sobre Cristo, sobre a vida, sobre as coisas importantes e principalmente sobre as coisas que trazem angústia, que trazem inquietação aos corações. Eu gosto muito desse livro, não vou dizer que estou apaixonado por ele,
porque eu acho que ainda não cheguei nesse nível, mas estou nesse caminho aí de me apaixonar pela obra, porque ele fala de coisas que a gente está discutindo há muito tempo. Ele usa, por exemplo, como base do seu pensamento, né, uma das coisas que ele usa como base é o discurso de Paulo no Areópago grego, em Atos capítulo 17. E o que aconteceu lá? Paulo, grande teólogo cristão, grande apóstolo, grande missionário, grande líder da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ele simplesmente faz um discurso extremamente atualizado, relevante, filosófico, confrontador e toca exatamente nos pontos de inquietação no coração dos gregos, dos romanos e daquela turma que estava lá com ele naquele momento. E ele dialoga, ele não é agressivo, ele não é violento, ele não é resistente, ele não traz juízo, porque não é o papel dele trazer juízo, ele coloca a pulga atrás da orelha dos caras. E é muito legal a maneira como o texto se desenvolve, a maneira como o evangelho é apresentado e a maneira como as pessoas são tocadas pela mensagem dele ali. E é óbvio que nem todos vão se converter, mas também não é o nosso papel converter, né? Quem muda corações, quem provoca novo nascimento é o Senhor. Mas o nosso papel é se conectar. Numa entrevista recente, o Dr. Daniel Strange ele fala sobre as razões que o levaram a escrever a obra. Ele conta que escreveu a partir do momento que percebe durante as aulas, porque ele é professor de teologia, de apologética e cultura. Olha os temas, como é que são bem interessantes, né? Ele percebeu que o processo formativo não estava bom, que os seminários não estavam conseguindo gerar pastores e líderes capazes de conversar com a sociedade. Então ele começou a se preocupar com isso. Essa é uma outra discussão que esse livro vai trazer, que é uma discussão para você fazer com seus amigos, né? Para você reunir o grupo ali no seminário, na igreja, na sua casa e falar sobre isso, como os seminários, as escolas de teologia não têm conseguido gerar líderes capazes de dialogar com a sociedade. A gente acaba estudando muitas coisas que são importantes também, do século XVIII, do século XVII, do século XIX, acaba se apegando demais a conceitos teológicos, filosóficos, a linhas de pensamento, muitas delas confessionais, e não consegue produzir gente que seja capaz de conversar com gente. Né? Vai muito de cada um, mas isso não acontece nas salas. Essa foi uma preocupação dele. Inclusive tem um vídeo do Timothy Keller aqui no canal da Oficina da Palavra, eu vou colocar aqui na descrição para você, onde ele vai falar sobre isso, coisas que eu não aprendi no seminário. O seminário ensina muita coisa boa, mas às vezes não ensina coisas práticas. Uma delas é essa, a capacidade de dialogar. Então, Daniel Strange fala na entrevista sobre a obra que ele escreve e fala que ela nasce dessa preocupação. Essa foi a razão que levou o Dr. Daniel Strange a publicar esse livro. Preparar pessoas, contribuir com a formação de pessoas para que elas sejam capazes de falar sobre a fé, de falar sobre Cristo nesse tempo. Isso é muito legal e eu quero que você preste bem atenção nisso, né? Nós somos cristãos levantados por Deus para este tempo. Deus não nos levantou para o passado nem para o futuro, nos levantou para este tempo. Eu fico vendo às vezes na internet, aí, principalmente nas redes, líderes condenando o tempo, né? Porque esse tempo está destruído, porque esse tempo está acabado, porque a igreja antigamente era assim, era assado, era dessa maneira, era daquela maneira, era muito melhor. Percebo que esses caras acabam perdendo a oportunidade de formar pessoas para esse momento da história, para esse período. Bom, agora eu quero falar com você sobre a obra, sobre o livro, né? Mas antes eu quero te pedir mais uma vez para curtir o canal. Poxa, se inscrever, dá um like. Peguei, ele pensou que era assunto já, não é nada. Ajuda a gente a divulgar, porque a grande característica da Oficina da Palavra é que esse canal é um canal gratuito, 100% gratuito e acessível para quem quiser aprender. Bom, a primeira coisa que é muito interessante nesse livro é a maneira como o autor define cultura, porque a nossa resistência à cultura passa muito pela incompreensão. Seria muito legal você reunir os alunos da sua igreja lá, os jovens, adolescentes, pré-adolescentes, ou os alunos do seminário, ou os líderes da sua comunidade e fazer um brainstorm, sabe? O que você acha que é cultura? O que é cultura para você? Porque essa experiência eu já tive, já passei por ela, tanto como aluno, na discussão, também como professor.
E a gente pergunta o que é cultura e vem todo tipo de resposta. Cultura tem a ver com arte, cultura tem a ver com filme, cultura tem a ver com música, cultura tem a ver com publicações, com literatura, com religião. E aí, o discurso fica muito moralista, né? Porque vem logo aquela ideia de que não podemos nos misturar com o mundo, ou aquela frase, até o autor cita, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E aí vem o enclausuramento, né? Vem aquele distanciamento natural da religião, porque tudo no mundo vai me contaminar. Agora, o Daniel, ele diz na obra dele que cultura tem a ver com narração, com histórias, com experiência. E eu acho que esse é um ponto muito bacana do livro. Ele propõe a você um novo conceito de cultura. Cultura tem a ver com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu vivenciei. Ou seja, todas as pessoas na sociedade estão inseridas na cultura. E nós também. Por quê? Porque nós viemos de algum lugar, estamos em algum lugar, vamos para algum lugar, temos as nossas histórias, os nossos recortes, as nossas experiências. E quando ele fala sobre conectar a cultura, ele está falando disso. Não de você se deixar dominar pela arte, né, ou pelo pensamento ideológico de alguém ou de algum grupo, mas por você se permitir fazer parte da vida de pessoas, da vida de nações. E isso é muito interessante e bom para a gente pensar. Há alguns anos atrás eu ouvi um missionário lamentando, numa palestra que ele dava, que os cristãos se convertem, né, eles nascem de novo e eles têm amigos, têm família, têm vizinhança, têm colegas de trabalho. Depois que eles vão para a igreja, eles mudam de amigos, eles não conversam mais com a vizinhança e se afastam dos colegas de trabalho. E essa era a reclamação dele. Olha, já ouvi isso há um tempão, cara. E ele falava sobre isso, que os cristãos não deveriam jamais romper esses laços. E é isso que o Daniel Strange chama de cultura. É você estar envolvido com a vida. É muito legal. Leia com atenção e pense sobre isso. Em seguida, logo em seguida, o autor do livro ele vai falar sobre as 3 reações mais comuns dos cristãos em relação à cultura. E ele vai dizer que os cristãos, ou eles observam de longe, sem se misturar, meio que ficando em cima do muro, né? O primeiro ponto que ele coloca é esse, a reação comum do cristão é observar, ou eles atacam, rejeitam tudo, condenam tudo, demonizam tudo. Nossa, e não fala sério, né? Demonizar é uma coisa que crente gosta de fazer, demonizar as coisas, né? Em terceiro lugar, ele diz que a pior de todas as reações é o cristão ficar parecido com a cultura, né? Ele é dominado por ela, envolvido por ela, e quando vê, ele é absorvido. Outro aspecto interessantíssimo do livro é a ideia de engajamento cultural, que, de novo, é uma reviravolta no nosso pensamento. Por quê? Porque se você falar sobre isso com seus amigos e irmãos, eles logo dirão que engajamento cultural tem a ver com participar da vida, se envolver com a arte, com a música, com o cinema, com o esporte, enfim. E ele vai dizer que não. Ele vai propor pra gente uma reflexão sobre esse tema, dizendo que engajamento cultural é viver a vida naturalmente. Você se engaja com a cultura, né? Você se envolve com ela quando você paga suas contas, quando você sai, quando você assiste um programa de televisão. Porque vamos falar a verdade, né? Muitos cristãos não vão a muitos lugares, mas eles assistem tudo em casa. Eles não vão aos estádios, mas veem os jogos. Eles não vão ao cinema, mas veem os filmes. Eles não vão aos shows, mas assistem pela TV ou pela internet. Eles estão conectados de alguma forma. E é disso que ele está falando. Ele está propondo para a gente uma reflexão sobre a nossa reação diante desse engajamento que já acontece. Deveria acontecer de uma outra forma, mas já acontece. E aí eu poderia perguntar para você que está assistindo o vídeo, né? Qual é a reação mais comum que você tem? Ou qual é a reação que está mais próxima de você? Observar, atacar ou ficar parecido, ser absorvido pela cultura? O que está mais perto de acontecer com você? É uma boa pergunta. Uma coisa que chamou muito a minha atenção no livro é a expressão que ele usa, subversão, sabe? Engajar para subverter. Me lembra até uma obra do Dr. Eugene Peterson, uma obra antiga, década de 10, da década de 90, Espiritualidade Subversiva. Muito legal. O livro é excelente, que fala sobre isso, de você estar envolvido com a sociedade para subverter. E aí, diante dessa
colocação que o autor faz, ele faz as comparações, né? Como Paulo reagiu no Areópago, como nós reagimos. Porque se você pensar bem, quando Paulo está pregando lá no Areópago romano, quando ele está falando, né, no Areópago greco-romano, perdão, ele faz assim um apanhado histórico e cultural do seu tempo e apresenta os porquês. Isso é muito legal, né? Ele sabe do que ele está falando, ele sabe onde está inserido, conhece os autores e apresenta os porquês. E aos poucos, ele vai desmontando o que o Daniel Strange chama de ídolos, né? Questões que destroem a cultura e que destroem o ser humano por trás das coisas. É muito bacana a maneira como isso é descrito na obra aqui e às vezes a gente não percebe. Então, uma das coisas que o livro vai falar é o seguinte: conecte-se para confrontar. Conecte-se para confrontar. Quando você ouve uma música, você sabe quem é o autor? Em que circunstâncias ele escreveu? Como foi que a música foi gravada? Quando você assiste uma peça de teatro ou um filme, você conhece a produção por trás da obra? O que foi construído? Porque isso é importante para conectar-se com a vida, com as pessoas e para confrontar, que é o que Paulo faz em Atos 17. No início do livro, ele fala, eu já falei aqui no vídeo, né, que a reação dos cristãos mais comum é ficar em cima do muro, né, ficar só observando, falar nada, ou atacar, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, é tudo de Satanás, ou ser absorvido. Essa, inclusive, é uma condição que acontece muito nas universidades, né? Você tem aqueles que entram para a universidade e observam, passam pela universidade como se nunca estivessem sentados lá, como se nunca tivessem assistido uma única aula, são agentes secretos do reino de Deus. Você tem aqueles que atacam, não concordam com nada, reclamam de tudo, demonizam tudo, e tem aqueles que, por ter uma fé fragilizada e não ler livros como esse, o que acontece? São absorvidos, eles começam a achar que a Bíblia é falsa, que a fé cristã é falsa, que os professores, que a literatura, que os autores, que os produtores, que os roteiristas são muito mais inteligentes, que Deus, na verdade, está do lado de lá e não do lado de cá. Inclusive, ele vai falar sobre isso no livro, sobre lados. E vai dizer pra gente algo que a Bíblia já diz, né? Que Deus, o nosso Deus, é o Senhor da cultura. Por fim, eu quero dizer que durante toda a obra, o autor ele vai falar pra gente o quê? Que essa busca que o ser humano tem por mais conhecimento, mais tecnologia, mais segurança, mais soluções, na verdade demonstram que o ser humano continua desconectado do Criador, rompido com ele, por isso tem necessidade de outras coisas. E essas coisas não estão satisfazendo. Ele fala sobre isso no livro e mostra que os cristãos precisam exercer esse papel. Qual o papel? Conexão com a realidade, engajamento com a cultura, conhecimento das coisas, explorar as coisas. Para quê? Para que você possa compartilhar a sua fé, confrontar as ideias, ser um instrumento de Deus, para que a palavra de Deus entre no coração de muita gente que precisa ouvir o Evangelho, ouvir a verdade. É muito legal o livro. Tem uma forma fluida, né, uma escrita fluida. É um livro aqui, nem é tão grosso assim, fácil de ler. E eu recomendo muito. Se você é professor, precisa ler para mudar um pouco a sua maneira de pensar e para ter mais ferramentas e argumentos para as suas aulas. Aulas de missiologia, aulas de apologética, aulas de sociologia, antropologia. É bem bacana, cara. Vai te ajudar pra caramba. Se você é aluno, recomendo muito, muito mesmo. Se você está liderando uma comunidade de fé, pastor e líder, nossa, como esse livro vai te ajudar? Como esse livro vai te ajudar? Como ele é importante? Como ele é essencial? Como ele vai abrir a sua cabeça? Como ele vai ajudar você a adquirir novas formas de pensar? Isso é bem útil, bem verdadeiro e bem prático. E é óbvio, né? Como não poderia deixar de ser, lembre-se sempre que esse livro é um livro. Esse autor não é Deus, e nada disso substitui a Escritura. Mas, junto com a palavra de Deus na sua mão, esse livro vai ajudar a treinar, formar, a colocar inquietações nos corações dos estudantes, dos alunos. E isso é o mais relevante. Isso é o mais legal. Está aqui, de novo, mais uma vez, Conectados, lançamento das edições Vida Nova, um livro divertido, ponderado, escrito para libertar as nossas mentes, para que possamos mudar, para que tenhamos coragem de nos envolver com a cultura e assim compartilhar a nossa fé com as outras
pessoa, sem falar que a cultura está cada vez mais distante dos valores cristãos, então, poxa, você sendo um cristão, se envolva com ela, leia o livro e compartilhe a sua fé. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link, tá bom? Se você quiser comprar o livro, é só entrar em contato com as edições Vida Nova pelo link e adquirir, ele vai chegar na sua casa, com certeza. Livrão, muito bom, mais uma vitória, né? Mais um acerto, mais um ponto aí para as edições Vida Nova, uma das grandes editoras teológicas do Brasil. E em breve, falaremos desses aqui e de outros lançamentos. Inscreva-se, compartilhe, ative o sino e fica ligado aí porque tem muita novidade chegando aqui na Oficina da Palavra.